Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o pastor João Pereira e vamos para mais uma reflexão da palavra do nosso Deus que se encontra no Salmos 30. A gente vai ler o Salmo 30 do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim a palavra do nosso Deus: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor estará a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor Deus, abençoa essa mensagem, que ela faça um grande efeito na vida das pessoas que estão assistindo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, para que a gente possa entender um pouco o Salmos 30, se faz necessário também a gente relacionar esse salmo com a passagem do livro de 1 Crônicas, do capítulo 21 de 1 Crônicas, que fala sobre o pecado de Davi, do rei Davi, quando ele então decidiu enumerar o povo, ou numerar o povo, fazer um censo com o povo de Israel, para saber quantas pessoas estavam ao seu comando, ou que tamanho era o seu exército. E a gente não sabe também se o motivo maior porque Deus então castigou Davi, e o castigo também repercutiu no povo depois dessa atitude de Davi. Então a gente, para entender esse salmo, a gente precisa associar essa possibilidade de ter a relação do que aconteceu depois, ou seja, do que Davi passou. E então esse Salmo 30, o Salmos 30 é um agradecimento, é um louvor do rei Davi a Deus pelo livramento do que aconteceu nessa passagem do primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Que a gente vai então até falar um pouco. Veja só, podemos ver aqui que depois que Davi ele pecou, Deus mandou então o profeta Gade até o rei Davi sugerir que ele escolhesse três, vamos dizer assim, três castigos que seria então derramado sobre a vida do rei Davi. Então Davi, se você for lá para o livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, a gente pode ver aqui a partir do versículo 13, quando diz assim: Então disse Davi a Gade, estou em grande... Não é isso, perdão. Primeiro vamos ler do versículo 8 ao versículo 12. Diz assim: Então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer este negócio. Porém agora se servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, três coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então veja que Deus mandou o profeta, ou o vidente, que também como era chamado o profeta, Gade, a falar para Davi que ele tomasse uma decisão, que ele escolhesse um desses castigos que certamente ele iria passar. Então Davi, ele tomou uma atitude, ele escolheu cair nas mãos de Deus. Ele no versículo 14, ele diz aqui: Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos
do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Então veja que a decisão de Davi de cair na mão do Senhor, porque Deus, ele cria que Deus é rico em misericórdia, são muitíssimas suas misericórdias. Então a decisão que Davi tomou resultou numa peste em todo Israel, o que levou à morte de 70.000 homens. Então era muita gente, 70.000 homens que morreram da peste por causa do pecado do rei e por causa da escolha que o rei então fez. Então esse Salmo 30, irmãos e irmãs, e amigos e amigas, pode ser uma referência a esses acontecimentos ou pós esses acontecimentos que inspirou o rei Davi a apresentar os motivos para se louvar a Deus. Então veja que, ao contrário de muita gente que passa por aflições, passa por castigo, passa por algum tipo de infortúnio na vida, costumam culpar a Deus, costumam colocar toda a culpa em Deus e abandonar a Deus e não querer mais nenhum compromisso com Deus. Ao contrário aqui, o rei Davi, ele louva a Deus por tudo que passou na vida dele, na vida do povo de Israel. Então aqui ele mostra alguns motivos de louvar a Deus. E é esse ponto que nós queremos falar nessa noite, é esse tema, né? Os motivos para louvarmos a Deus. Então, quais são alguns motivos aqui nesse Salmo 30 que nós temos para louvarmos a Deus, vendo então o exemplo aqui do rei Davi. Então, nós também, como o povo de Israel passou naquela época, como diz aqui no versículo 14 do primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. O mundo inteiro, como nós estamos sempre falando aqui nas mensagens, estava vivendo uma pandemia, né, um tempo de peste, e muitas pessoas estão perdendo as suas vidas, né, muitos estão morrendo, muitos já estão na sombra da morte, como também o salmista fala, como muitas vezes a gente anda pelo vale da sombra da morte. Então muitas pessoas estão andando pelo vale da sombra da morte. Mas, irmãos e irmãs e amigos e amigas, nós temos motivos para louvar a Deus. Se você está assistindo essa mensagem é porque você tem motivos para louvar a Deus. E esses motivos nós vamos ver aqui, como o rei Davi, ele apresenta nesse Salmo 30. Então vamos ver aqui quais são os motivos que nós temos para louvar a Deus. Primeiro, é porque ele nos sara, e ele nos sarou. O versículo 1 e 2, agora indo lá para o Salmo 30, então a gente vai agora ver o Salmo 30. Então no versículo 1 e 2 do Salmo 30 diz assim: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Então certamente Davi foi acometido pela peste, que arruinou, que matou 70.000 homens de Israel. Meus irmãos, eu trabalho no hospital e a gente tem comentado muito lá no hospital sobre nossas situações. Estamos na área maior de risco de se contrair essa peste, né, esse vírus. E muitas vezes as pessoas estão contaminadas, podemos até estar contaminados e não sabemos, porque devido a nossa, talvez, né, o nosso índice, né, de saúde, né, vamos dizer aqui, de imunidade, a nossa imunidade está num índice alto, elevado, então por isso que o vírus não tem conseguido derrubar algumas pessoas que têm isso, né? Pessoas que têm se alimentado bem, mas também não quer dizer que estão livres. Pode ser que a qualquer momento esse vírus ele possa mudar o quadro, mas esperamos que não, e espero que nenhum de vocês que estejam assistindo estejam
contaminado, e se você está contaminado, tenha esperança no Senhor, que essa tempestade vai passar. Então, Davi, ele ora a Deus, ele louva a Deus, porque Deus sarou a sua vida. Deus fez com que ele fosse curado. Então, se você está bem de saúde, louve a Deus, porque a razão de você estar assim é Jesus, que te sarou e que continua te sarando, te livrando desse mal. É como diz aqui o Salmo 34, versículo 19, diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós estamos passando por aflições. Eu saio de casa para trabalhar, minha esposa já fica apreensiva, né? Fica temerosa, porque sabe que eu estou indo para o lugar de maior risco que tem para ser contaminado. Então eu só tenho que louvar a meu Deus, irmãos e irmãs, amigos e amigas, eu tenho que louvar a Deus por estar sarado, né, por estar curado, porque Deus tem me sustentado. Eu tenho esse motivo, e você que está aí, que também está bem de saúde, louve a Deus, cante louvor a Deus, agradeça a Ele, ora a Ele todos os momentos de sua vida, agradecendo. Eu saio de casa orando a meu Deus, eu volto orando a meu Deus, eu estou lá no meu trabalho orando a meu Deus. Então eu estou sempre louvando a Deus. E se você foi atingido pelo mal, ou seja, por essa peste chamada Covid-19, louve assim também a Jesus. Ele vai te sarar, ele vai curar você de todo o mal. É como o Salmo 121. Lembra do Salmo 121, a gente já falou um pouco aqui, o versículo do 5:8, que diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então, louve a Deus, porque Ele vai continuar te guardando. Não é porque você contraiu que você vai se agravar. Não, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você está passando por essa situação, continue louvando a Deus, continue confiando no Senhor, porque Ele vai te livrar. O Senhor vai te livrar de todo o mal, porque Ele está contigo, Ele não vai te deixar, Ele não te desamparará. Então essa é uma grande razão, esse é um grande motivo para louvarmos ao Senhor. Em segundo lugar, porque nós devemos louvar o Senhor, é porque Ele preservou e preserva a nossa vida. Além de Ele curar a gente, além de Ele cuidar da gente, de não permitir que sejamos então acometidos. E se você está acometido, Ele vai te curar, Ele vai te sarar. Além de tudo isso, Ele preserva a nossa vida. O versículo 3 e 4 do Salmo 30 diz assim: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Então veja que o salmista, ele tem essa razão. Ele foi preservado, né? Deus conservou a sua vida. Então ele tem todo o motivo para agradecer, para louvar a Deus. O louvar a Deus, quando a gente fala louvar a Deus, é agradecer a Deus, é cultuar a Deus, é adorar a Deus, é cantar louvores ao Senhor, mas cantar com a alma, cantar com o coração. Então o rei Davi, em um momento de sua vida, ele até se achou poderoso, como a gente também muitas vezes nos achamos, né? A gente se acha forte, poderoso, e Davi até chegou a acreditar por tantos benefícios que ele recebeu, tanto de Deus como também pela posição de rei que ele tinha. Ele recebeu muitos presentes, né, muita fama, muita glória. Então ele chegou até um certo momento, possivelmente, de se achar independente de Deus, poderoso demais. E o versículo 6 e 7 dá uma demonstração aqui da própria declaração de Davi. Veja que ele diz aqui: eu dizia na minha prosperidade, ou seja, na sua grandeza, no seu auge, né, na sua plenitude de prazeres, de saciação, ou seja, ele estava saciado de tudo, ele estava muito bem. Então ele dizia que eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais, ou seja, eu estou muito bem, eu não vou cair, eu tenho saúde, eu tenho
fama, eu tenho poderes, né? Isso não vai me atingir, né? Nada vai me atingir. Mas ele diz aqui no versículo 7, tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Então veja que, por um momento, Deus, então, permitiu que Davi sofresse as aflições por alguns momentos. Então, a atitude que ele teve que tomar foi de clamar a Deus. Por isso que ele diz no versículo 8 aqui, a ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Então, ele buscou, ele viu que o que ele era, a sua saúde, o seu vigor físico, as suas riquezas, a sua fama, não impede, ou nada impede que o mal lhe atinja. A gente tem visto aí exemplo de pessoas poderosas, pessoas que tinham dinheiro, né? E semana passada a gente falou sobre isso, né? O presidente de um banco desse aí faleceu dessa peste e o dinheiro não o salvou, né? Os seus poderes. Então ninguém está imune, né? Ninguém está livre, mas Deus, ele pode todas as coisas. Deus está para te ajudar, para te curar, para te proteger de todo esse mal. Então, um motivo de nós louvarmos a Ele é porque Ele preserva a nossa vida. Então, depois que Davi passou por os momentos de aflições, ele aprendeu que tem que louvar a Deus, porque foi Deus quem preservou a sua vida, não a sua força, não jamais a sua força nem o seu poder. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é Deus, meus irmãos e minhas irmãs, quem nos protege e quem nos livra da morte todos os dias de nossas vidas. Todos os dias é Deus quem nos livra. Então louve a Ele, louve pela sua vida. O versículo 4 do Salmo 30, mais uma vez, lendo para você, ele diz assim, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Cante a Ele, louve ao nome do Senhor. Se você está doente, espera em Deus, porque Ele vai te livrar. É só um pouquinho de tempo. O versículo 5 diz, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor estará a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei que talvez você está doente, está chorando, está sofrendo, mas espera, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, espera no Senhor. Espera nele, clama ao nome dele e espera nele que ele vai te livrar. O Salmo 40, ele dá aqui um conforto para a nossa alma, para nossas vidas. Salmo 40, a gente lendo então do versículo 1 ao 4, é muito bonito esse salmo. Ele diz assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um laço, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, bem-aventurado, feliz os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, que põem a sua confiança no Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, mesmo que você esteja passando por essa aflição, mesmo que você esteja doente, não só por o vírus, por essa peste, por Covid-19, mas por outras enfermidades, como nós sabemos que não existe somente isso. Existem muitas enfermidades que irmãos e irmãs sofrem com essas enfermidades, que sofrem todos os dias com essa enfermidade. Então, para você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo, você, meu amigo, minha amiga, espera no Senhor, tem paciência, clama a Ele como o rei clamou, clama a Ele, busca a sua face, se ajoelha diante dEle, confessa os teus pecados a Ele, te arrepende e clama a Ele, porque Ele vai te curar, Ele vai preservar a tua vida, como Ele tem nos preservado até esse momento, e Ele vai continuar nos preservando. Então, esse é um dos motivos que nós temos para louvar ao Senhor Deus, porque nós sabemos que Ele nos sara, e Ele nos sarou,
e Ele preserva nossas vidas e vai nos preservar. Mas até quando? Até quando nós temos que louvar ao Senhor? Para sempre. Para sempre devemos louvar ao Senhor. O versículo 11 e o versículo 12 do capítulo 30 de Salmos, ele diz assim: tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. É isso que nós devemos fazer. Muitas pessoas, quando estão doentes, procuram o Senhor Jesus Cristo. É como diz aquela velha afirmativa, né? Ou ditado assim, melhor falando. Muitos vêm pela dor, não pelo amor, mas vêm pela dor. E no momento da dor, clama ao Senhor e muitas vezes Deus sara, Deus cura, Deus torna a ter alegria, e quando ele está bem, quando tudo volta ao normal ou até melhor, porque Deus faz as coisas cada vez melhor, então as pessoas tendem a abandonar a Deus, tendem a se afastar de Deus, esquece de louvar a Deus. Essa semana eu vi aqui um grupo de pessoas evangélicas que passaram em um trio elétrico cantando e motivando, incitando as pessoas que estão na quarentena, nos prédios, a louvar a Deus. E eu achei muito bonito, porque as pessoas cantavam a Deus. O pessoal do trio elétrico cantavam um hino, né? E parava e dizia: agora vocês, e o povo do prédio, então, cantava ao Senhor. E a gente sabe que nem todos são evangélicos, nem todos seguem alguma igreja evangélica, mas conhecem, ouviram os cânticos e aprenderam, e muitos já também reconheciam, mesmo não sendo evangélico, e completavam, né, o hino, completavam a frase do hino, e eu achei muito interessante isso. Até vi vizinho meus cantando e eu fiquei feliz com isso. Então veja só, nós estamos nesse momento, quando a gente escuta a palavra, todo mundo quer cantar, todo mundo quer ouvir, muita gente está buscando ao Senhor nesse momento. Eu vi uma notícia hoje que na Filipinas, milhares de pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Milhares se buscaram ao Senhor, porque foram curados, né, foram sarados dessa peste e foram preservados, né, estão preservados por Deus. Então eles buscaram o Senhor, estão louvando ao Senhor e se converteram ao Senhor. Então, muita gente, depois que a coisa fica boa, que tudo muda, e esquece, vai embora. Então não é isso, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Não louve a Deus somente agora porque você está passando por um momento de aflição, mas um momento de alegria. Na sua alegria, louve a Deus. Davi, ele teve o seu choro transformado em folguedo, né, que quer dizer alegria, que quer dizer gozo, né? Ou seja, ele estava como se estivesse em luto, né? Se lamentando, ele estava ali sendo humilhado, ele estava humilhado porque ele estava certamente passando por uma aflição, talvez doente, e Deus então o sarou. Por isso que ele diz que Deus lhe sarou. Ele louva a Deus porque Deus lhe sarou. Deus sarou as feridas dele, e Deus trouxe para ele, deu para ele alegria, né? Gozo, alegria. Então por isso que ele disse: o meu choro se transformou em folguedo, né? No versículo 11, que diz aqui: tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, né? Então Davi, ele teve esse motivo. Então, em breve, meus irmãos, minhas irmãs, principalmente você que é da nossa igreja, vamos nos reunir, vamos cantar ao Senhor com alegria, vamos ter aquele prazer de junto cantarmos ao Senhor. Mas agora, enquanto nós não podemos, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, orar. Louvar a Deus é orar também a Deus, exaltar o nome dele, é ler a sua palavra, é ouvir as mensagens, buscar ouvir as mensagens, aprender da palavra de Deus. Faça isso, não somente por esse momento, mas que seja um momento continuado. E
para sempre, né? Então, nosso louvor ele não deve ser apenas ocasional, como um momento de ocasião como este, mas nosso louvor tem que ser para sempre, né? O Salmo 86, versículo 12 diz assim: louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Então, devemos louvar a Deus para sempre. Não louve ao Senhor apenas agora. E quando passar a tempestade, não esqueça de Jesus. A partir de hoje, a partir de agora, cante louvores para sempre ao nome de Jesus. Que ele seja sempre exaltado na sua boca, na sua vida. Então são esses, irmãos e irmãs, amigos e amigas, os motivos de louvarmos a Deus. Porque ele nos sarou e ele nos sara, porque ele nos preservou a vida e vai nos preservar a vida, e nosso louvor deve ser para sempre. Então, se você está em aflição, ore ao Senhor e peça perdão de seus pecados e louve ao nome do Senhor. O versículo 8 ao 10 diz assim: a ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, seu meu auxílio. Então, ore a Deus. Você que está passando por um momento de aflição agora, que está doente, então não esqueça de orar a Deus. Ore a Deus e louve ao nome dele. Faça isso e nunca, nunca mais abandone ao Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família. Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Que ela produza um grande efeito no coração dos ouvintes, dos que estão assistindo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.